Boa tarde. Meu nome é Júlia, minha professora orientadora é a professora Giane, e a minha dissertação é intitulada Investigação quanto à valorização de atributos de desenvolvimento sustentável e empreendimentos de tipologia habitacional multifamiliar por moradores das cidades de porte médio do Rio Grande do Sul. A minha pesquisa, ela engloba a temática da sustentabilidade na construção civil e a valorização do usuário. O trabalho ele tem o intuito de criar conhecimento quanto à valorização dos moradores de 4 cidades distintas do Rio Grande do Sul, que seria das cidades de Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria, sobre a presença de atributos sustentáveis em empreendimentos habitacionais. O objetivo é compreender se no momento de decisão de compra, esses moradores eles consideram esses atributos incorporados nos empreendimentos como quesitos determinantes da escolha. O método da pesquisa, ele baseia-se na aplicação de questionários junto a essa população e também entrevistas com alguns profissionais do setor da construção civil. Como resultados esperados, busca-se verificar a preferência e também a valorização dos moradores dessas cidades selecionadas sobre os atributos de desenvolvimento sustentáveis presentes nas edificações e também sobre a importância deles no momento da escolha de um imóvel. Tanto a minha dissertação quanto a apresentação ela é composta por 5 capítulos. O primeiro capítulo é a parte da introdução da temática da pesquisa. O termo sustentabilidade, inicialmente ele refere-se apenas na dimensão ambiental, quando ele abrange a conceitualização de desenvolvimento sustentável, ele também abrange a dimensão de aspecto social e econômico. A construção civil, ela se desenvolveu para atender às necessidades da sociedade, sendo a principal responsável pelo ambiente construído. Entretanto, esse ambiente construído, ele acaba implicando em grandes impactos ambientais e preocupações da sociedade. Com isso, nos últimos anos, a questão do desenvolvimento sustentável vem se potencializando cada vez mais no setor da construção civil, assim gerando uma grande integração entre essas duas áreas distintas. E uma maneira de minimizar os efeitos na construção com a utilização da sustentabilidade é as construções sustentáveis. Conforme a Agenda 21 para a construção sustentável em países em desenvolvimento, uma construção sustentável significa que os princípios do desenvolvimento sustentável estão aplicados ao amplo ciclo de construção. Em todo o ciclo da vida de uma construção, ela apresenta questões de sustentabilidade. Porém, essas construções verdes, elas acabam acarretando em maiores custos e uma necessidade de mão de obra especializada. Então, em um primeiro momento, para que ocorra esse maior interesse em realizar as construções sustentáveis, tem que gerar um maior interesse das partes interessadas. Nesse caso, então, a conscientização e a procura do consumidor por itens sustentáveis nos empreendimentos acaba ocasionando um aumento da expectativa de que as organizações, no caso da construção civil, das construtoras, elas também se comprometam com essas causas ambientais. Porque quando ocorre a preferência por itens verdes por parte do consumidor, isso acaba tornando uma necessidade de mudança por parte do empreendedor também. Com isso, torna-se necessário criar também um maior conhecimento qual é a preferência e a valorização desses consumidores, do público, por sustentabilidade no meio da construção civil, assim sendo possível desenvolver um produto voltado para ele. Então, o presente trabalho, ele refere-se a um estudo quanto à valorização da sociedade, quanto à presença de itens sustentáveis na área da construção civil, com o foco de percepção dos moradores dessas 4 cidades distintas do Rio Grande do Sul e com uma área de limitação em empreendimentos de tipologia habitacional multifamiliar. O intuito é criar conhecimento sobre a preferência e a valorização dos moradores quanto à presença de itens de sustentabilidade em empreendimentos e também se a presença desses atributos como itens na composição projetual do edifício, ela também é um requisito no momento da escolha de um imóvel. Como justificativa da pesquisa, anualmente no Brasil gera cerca de 84 milhões de metros cúbicos de resíduos e sedimentos, assim como as operações de edifícios são responsáveis por 30% do consumo final global de energia e 27% das emissões total do setor energético. E os edifícios, de modo geral, eles representam cerca de 40% de todas as emissões de carbono presentes no país.
Nesse contexto, a importância de usar métodos construtivos mais sustentáveis cada vez tem se tornando em maior evidência. A adoção de práticas sustentáveis que visam reduzir esses impactos ambientais e também a utilização dos recursos naturais. Então, compreender como o usuário relaciona-se com o ambiente construído possibilita criar espaços voltados para eles e com modificações que permitam a ação de práticas sustentáveis no meio da construção civil. Então, a presente pesquisa ela pretende elaborar um estudo quanto à valorização da sociedade sobre esses itens de desenvolvimento sustentáveis e empreendimentos habitacionais. E é feito isso a partir da aplicação de ferramentas de pesquisa, onde é possível o reconhecimento da valorização dos usuários e contribuindo para uma análise relacionada ao conhecimento da população sobre os itens sustentáveis e empreendimentos, e também permitindo maior conscientização por parte das construtoras e incorporadoras ao incentivo à inserção da sustentabilidade. A minha pesquisa ela tem como questão de pesquisa principal a ser respondida. A presença de itens de sustentabilidade em empreendimentos habitacionais é valorizada e considerada pelos empreendedores e por moradores das cidades acima citadas, quesitos determinantes para a escolha de imóvel, considerando o contexto das cidades de porte médio do Rio Grande do Sul. Para ser respondido essa questão principal, foi elaborada 6 perguntas secundárias, que seria: quais são os atributos sustentáveis que vêm sendo incorporados em empreendimentos habitacionais multifamiliares, voltados às classes média e alta em 4 cidades do Rio Grande do Sul, sendo Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria? Qual a opinião dos tomadores de decisão, que seriam dos empreendedores, dos empreendimentos, para a adoção de estratégias sustentáveis, os atributos de sustentabilidade que vêm sendo mais empregados e também as dificuldades na efetivação de empreendimentos mais sustentáveis? Quais são os itens mais valorizados por habitantes das 4 cidades mencionadas na hora da escolha de um imóvel habitacional? Qual o grau de valoração desses itens na escolha de um imóvel? Qual o nível de precificação concedido aos itens determinantes da escolha? E se também ocorre correlação entre as variáveis de valoração e entre as variáveis de precificação e entre valoração e precificação. O objetivo geral da pesquisa é investigar a preferência e a valorização dos moradores dessas 4 cidades de porte médio do Rio Grande do Sul quanto à presença de atributos sustentáveis na composição de empreendimentos de tipologia habitacional multifamiliar e também reconhecer se a presença desses itens é considerado um quesito no momento da escolha de um imóvel. Além disso, também a pesquisa ela procura levantar a opinião dos empreendedores e dos profissionais da construção civil em relação à valorização dada pelos possíveis clientes finais. Como objetivos específicos, a pesquisa pretende conhecer os principais atributos sustentáveis que vêm sendo incorporados em empreendimentos habitacionais multifamiliares voltados às classes médias e alta de 4 cidades do Rio Grande do Sul, levantar a opinião de tomadores de decisão desses empreendimentos para compreender se há uma relação entre a adoção das estratégias mais sustentáveis do cliente final, os atributos de sustentabilidade mais empregados e as dificuldades na efetivação dos empreendimentos, conhecer quais são os itens mais valorizados pelos habitantes das 4 cidades na hora da escolha de um imóvel, compreender o grau de valoração dos itens determinantes na escolha de um imóvel, levantar o nível de precificação aos itens determinantes também no momento de escolha e verificar se há uma correlação entre as variáveis de valoração, entre as variáveis de precificação e entre valoração e precificação. O segundo capítulo ele refere-se à revisão de literatura e seria no contexto da sustentabilidade na construção civil e o mercado verde construção civil. A construção civil ela é responsável por grande parte do consumo dos recursos naturais e de energia. Nesse contexto é que surgiu a construção sustentável a partir da preocupação da população com os efeitos que estavam sendo gerados pela construção civil no planeta. Uma construção convencional, ela possui preocupações voltadas à qualidade da edificação, ao tempo de construção e ao custo de obra. A construção sustentável, ela engloba essas mesmas preocupações, mas também adicionando as questões ambientais. Ela também se preocupa com toda essa questão do meio ambiente. Então, espera-se que a construção sustentável ela atinja as 3 dimensões de sustentabilidade,
que seria de âmbito ambiental, social e econômico, sendo assim uma construção economicamente viável, socialmente desejável e economicamente sustentável. As técnicas sustentáveis são o que torna uma construção verde. Ela é formada por estratégias bioclimáticas e atributos de desenvolvimento sustentável. As estratégias bioclimáticas são técnicas que elas ocorrem no momento da criação do projeto de modificação, a partir da análise do entorno, da vegetação existente, do posicionamento solar do terreno. São práticas que minimizam a utilização dos recursos naturais e também dos gastos com energia, água, como, por exemplo, o dimensionamento a partir do terreno e das condições climáticas do local, um melhor posicionamento de aberturas para que assim entre ventilação natural, iluminação durante todo o dia. Isso acaba acarretando em menor utilização de iluminação artificial ou de condicionamento de ar. Já os atributos de desenvolvimento sustentável, eles são instrumentos que são utilizados em edificações que promovem a redução do uso dos recursos naturais e diminuem a poluição e o consumo, mas são características específicas incorporadas na edificação. Eles atuam a partir de uma característica, como, por exemplo, recolhimento da água da chuva. É utilizado cisternas para ser realizado esse recolhimento da água, e então utilizado em jardins, por exemplo, na casa, ou também placas solares, que daí pega a insolação do sol e acaba transformando em aquecimento de água, painéis fotovoltaicos. As certificações ambientais são uma ferramenta de avaliação do nível sustentável de empreendimento e eles também são considerados uma estratégia de sustentabilidade na construção civil, porque ela mostra, a partir de, digamos que pode ser considerada também uma propaganda, para mostrar que aquele empreendimento possui atributos sustentáveis, requisitos sustentáveis. Ao redor do mundo, possui diferentes certificações ambientais. Começou com a BREEAM em 1990 no Reino Unido, e hoje, no Brasil, surgiu aqui as certificações ambientais em 2007 com a GBC, que é a Green Building Council Brasil. Ela implantou algumas certificações próprias no país, mas também ela utiliza bastante a certificação LEED, que foi criada em 1993 nos Estados Unidos. Em 2008 foi criado o Aqua HQE, que é uma certificação brasileira que ela utiliza regulamentações do país, mas ela atua de acordo com a certificação da França, HQE. Depois, em 2009, veio a Casa Azul Mais Caixa, que é uma certificação feita pela Caixa Econômica Federal, e em 2014, o Procel Edifica, que é um selo que prioriza maior eficiência energética. Uma análise geral quantitativa a nível nacional da utilização dessas certificações, até o final de 2023, foi feito um cálculo, e no Rio Grande do Sul são 104 edificações em processo de certificação ou já certificadas, e no Brasil já são 3.202 certificações. Ao passar dos anos, foi aumentando cada vez mais a utilização dessas certificações. Hoje em dia, as maiores certificações são do selo LEED, só que tem muitas edificações hoje em dia que elas já possuem itens de sustentabilidade, técnicas sustentáveis, só que não possuem certificação ambiental. O mercado verde e a construção civil. O mercado verde ele é caracterizado como um submercado, ele é classificado como um segmento específico dos demais, só que ocorre troca de produtos, que é valorizado mercadorias com uma produção e comercialização mais sustentável. Nesse contexto do mercado verde, os comerciantes eles são classificados como os empreendedores verdes, os compradores como os consumidores verdes e os bens de consumo como os produtos verdes. No setor da construção civil, quando ele é focado em edificações, o mercado verde ocorre a partir de uma conscientização ambiental em escala de produção, porque com a procura dos consumidores por produtos verdes, os empreendedores eles são impulsionados a criar essa demanda,
só que eles precisam de fornecedores e mão de obra especializada que também possua materiais de construção sustentáveis. Então, acaba sendo uma escala de produção para conseguir fazer aquele empreendimento verde. O consumidor sustentável, no ramo da construção civil, ele tem como maior objetivo alcançar o equilíbrio entre satisfazer as necessidades e também preservar o meio ambiente. Na circunstância das edificações que são construídas para satisfazer as necessidades da população, compreende-se que conhecer as preferências do consumidor possibilita identificar o que o usuário considera como maior e menor prioridade. Então, transformar os requisitos, que seria o que o consumidor procura em um empreendimento, em metas e objetivos, definem-se os aspectos e condições a serem fornecidos pela edificação. Então, considera-se que as empresas elas teriam melhores resultados se no momento inicial de planejamento de projeto fosse realizada uma pesquisa do que os consumidores mais buscam em empreendimentos, assim sendo possível criar uma solução de projeto, criar um empreendimento onde agregue um valor maior no produto final. O terceiro capítulo é composto pela metodologia, que são as etapas metodológicas. São 3 etapas. A primeira é a preparatória, que é a caracterização do objeto de estudo, seguida pela coleta de dados, que é o desenvolvimento e aplicação das ferramentas de pesquisa, e, por fim, as análises dos dados do que foi resultante a partir do desenvolvimento e aplicação da pesquisa na segunda etapa. Então, a etapa preparatória, a primeira, com a caracterização do objeto de estudo, ela caracteriza as cidades, os empreendimentos habitacionais e o público-alvo da pesquisa. As cidades utilizadas no estudo são Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria. Elas foram escolhidas a partir de itens de delimitação. Santa Maria foi escolhido por ser a cidade de origem e da Universidade Federal de Santa Maria, e as demais cidades elas foram escolhidas por não estarem localizadas em raios de cidades vizinhas da capital de Porto Alegre, por possuir também um número elevado de população, de moradores, sendo consideradas cidades de porte médio, e também por possuírem bases econômicas diferentes entre si. Caxias do Sul tem a base econômica voltada para a indústria, Passo Fundo para o agronegócio, e Pelotas e Santa Maria possuem as mesmas bases econômicas que a de comércio e serviços. Os empreendimentos habitacionais, eles foram definidos a partir da escolha das cidades do estudo, e foram também processos de limitações que fossem empreendimentos de tipologia habitacional multifamiliar e que possuíssem na sua composição projetual estratégias de itens verdes. Eles variam entre si, entre número de pavimentos ou a tipologia dos atributos, mas todos possuem itens sustentáveis. São 7 empreendimentos ao total analisados na pesquisa, 2 em Caxias, 3 em Passo Fundo, 1 em Pelotas e 1 em Santa Maria. Em Caxias do Sul é analisado 2 empreendimentos, o Atene e o Bosco, cada um tem uma construtora. Em Passo Fundo, os 3 são da mesma construtora Lantar, que é o Smart, o Malmo e o Tarragona. Em Pelotas, o edifício analisado é o Viver Quartier, que ele fica, inclusive, localizado em um bairro bem interessante de Pelotas, que é um bairro totalmente sustentável. E em Santa Maria, que é o empreendimento Omni Sky, da GBS Construtora. Todos os empreendimentos possuem itens sustentáveis diferentes entre si, mas ressalta-se que 5 deles possuem certificação de selo ambiental. 2 possuem certificação de EBC Condomínio, 3 a etiqueta PIB Edifica e 1 possui da Casa Azul mais Caixa. Quanto ao público-alvo, ele corresponde aos responsáveis técnicos desses empreendimentos analisados na pesquisa e aos moradores das cidades analisadas. A segunda etapa metodológica é a etapa de coleta de dados, que é o desenvolvimento e também a aplicação das ferramentas de pesquisa de entrevista e questionário.
A entrevista ela foi realizada com os responsáveis técnicos dos empreendimentos analisados anteriormente, que foram mostrados. Foram 5 entrevistas realizadas ao total, por mais que seja 7 empreendimentos, porque uma entrevista foi realizada com o proprietário da Lantar, então ele correspondeu dos 3 empreendimentos, e no empreendimento Bosco foi realizada com 2 profissionais técnicos, a construtora e o escritório de arquitetura responsável. A entrevista ela foi realizada com perguntas abertas em linguagem técnica e foi feita com um roteiro de 12 perguntas de respostas livres. Aí foi formada por 4 tópicos distintos, que seria caracterização do profissional, empresa e sustentabilidade, edifício analisado de sustentabilidade, cliente, empresa e sustentabilidade. Já o questionário ele foi realizado com os moradores das cidades analisadas. As perguntas foram de múltipla escolha ou em escala Likert, com uma linguagem mais simples. O roteiro foi com 9 perguntas e também formado em 4 tópicos, que é caracterização do respondente, perguntas específicas, valoração e precificação. Foi feito uma análise do total de habitantes da cidade, depois do total de habitantes maiores de 18 anos, porque é o foco da pesquisa apenas pessoas maiores de 18 anos, e um total da amostra, a partir de grau de confiança de 95 e margem de erro em 5%, deu de 385 respondentes. A terceira etapa é a etapa da análise de dados. Ela foi analisada a partir de 2 maneiras. A primeira etapa foi a etapa da análise qualitativa dos resultados das entrevistas, a partir das respostas dos profissionais. Foi feita uma análise através de tubulação de dados, que é a partir da análise de frequência, conteúdo e importância dos pontos que foram mencionados na entrevista. Seguindo, foi a análise quantitativa, e essa análise quantitativa, que é da entrevista, ela ocorreu em 3 etapas. A análise quantitativa descritiva, que foi a verificação dos dados já obtidos na plataforma do Google Formulários através de criação de dados e tabelas, então foi feito uma análise a partir da frequência das respostas. Depois, uma análise estatística quantitativa descritiva, que foi a verificação das pontuações médias das respostas da escala Likert, que era de valoração e precificação. E, por fim, uma análise de correlação, também desses questionamentos da escala Likert. O capítulo 4 dos resultados, ele é feito uma análise da qualitativa, quantitativa e depois da síntese dos resultados apresentados. Na análise qualitativa, nesse primeiro momento, foi feita uma caracterização dos respondentes. Entre os 6 respondentes, 5 são do gênero masculino, 1 do feminino, com idades variadas, formação acadêmica, 3 eram engenheiros civis e 3 eram arquitetos, e com cargo de empresa, 4 proprietários e 2 eram funcionários, mas do ramo da construção civil. Foi feita uma pergunta no tópico empresa sustentabilidade, se a empresa tem o costume de usar itens de desenvolvimento sustentável e se essa vontade surge por parte da empresa ou do cliente contratante. Todos responderam que o intuito de utilizar itens de sustentabilidade surgiu por uma vontade da empresa, ocorreu a partir deles e não de um cliente contratante ou de algum consumidor. Foi perguntado quais as dificuldades para se implementar as práticas sustentáveis nas edificações. A maior quantificação ficou no planejamento da execução, que também se interliga-se aos fornecedores sustentáveis, que relataram que é difícil de achar tanto fornecedores sustentáveis como a mão de obra especializada para fazer construções sustentáveis. Um responsável técnico comentou sobre a falta de incentivo governamental e 2 também responderam sobre os custos elevados da obra, que eles acreditam que fique um pouco mais caro dependendo dos tipos de atributos ou estratégias que eles forem utilizar na edificação. No tópico edifício analisado e sustentabilidade, foi perguntado se o edifício era o primeiro da construtora com itens de sustentabilidade. Um respondente disse que sim, os demais responderam que não. E por qual motivo a empresa decidiu implementar itens sustentáveis?
Acho que ela perdeu conexão, né? Que a pergunta era sobre... Júlia, para nós aqui caiu, eu acho que a gente não conseguiu acompanhar uma parte da tua fala. Do slide anterior? Do slide anterior. Puder repetir? Tá. No tópico edifício analisado e sustentabilidade, foi perguntado se o edifício tinha sido o primeiro da construtora com os itens de sustentabilidade. Um respondente falou que sim, que era o primeiro edifício, mas os demais falaram que não, que eles já tinham empreendimentos na construtora com itens verdes. E por qual motivo decidiram implementar itens sustentáveis no edifício analisado? Todos responderam que era uma preocupação com a sustentabilidade, que era uma vontade da empresa de inserir esses itens verdes nos empreendimentos habitacionais. No tópico edifício analisado e sustentabilidade, foi perguntado como ocorreu a escolha dos itens sustentáveis que foram utilizados no edifício. 3 responderam que era uma vontade da empresa, 2 que foi a partir de novas tecnologias, um estudo econômico e outro certificação ambiental. Eles indagaram que muitos responderam que a partir de um certo empreendimento na empresa que eles decidiram inserir itens verdes, desde aquele empreendimento, todos os outros possuíam aquele mesmo item verde, mas que foram adicionados a partir de novas tecnologias no mercado ou com surgimento de novos atributos, mas nunca deixaram de utilizar os primeiros itens inseridos, eles só adicionaram cada vez mais nos empreendimentos. No tópico cliente, empresa e sustentabilidade, foi perguntado se eles acreditam que os clientes têm conhecimento sobre os índices sustentáveis na edificação. Todos responderam que sim. Inclusive, eles comentaram que no momento de divulgação do empreendimento, as pessoas, os corretores responsáveis ou quem for responsável por divulgar o empreendimento, apresentar para os clientes, já está no discurso deles todos os itens verdes que aquele empreendimento possui e da preocupação da sustentabilidade que a empresa tem. Então, como resultado das entrevistas, dessa análise qualitativa, foi possível observar que ocorre grande interesse dos profissionais quanto à inserção de sustentabilidade, que esse incentivo ao uso dos itens verdes nas construções ocorre pelos empreendedores, pelos responsáveis técnicos, por uma vontade deles, que essa inserção ocorre de forma gradual nos empreendimentos e que muitos construtores, eles utilizam esses itens sustentáveis porque eles acreditam e porque eles fazem questão de ajudar o meio ambiente, não simplesmente para ter uma certificação ambiental mostrando que aquele empreendimento é considerado verde, sim porque eles acreditam e acham bom utilizar práticas sustentáveis nos prédios. A análise quantitativa, que seria as análises dos questionários, foi feita novamente com o tamanho da população, mas com grau de confiança em 80% e margem de erro de 7%. Então, o tamanho da amostra ela ficou em 84 respondentes, e no questionário foi finalizado com 86 respondentes dele. A análise quantitativa descritiva, que é dos resultados dos questionários a partir da aplicação em gráficos no Google Formulários. No tópico caracterização do respondente, a idade, em sua maioria, de 25 a 34 anos, do gênero feminino, e maior quantificação em pós-graduação em andamento ou completa, e maioria dos respondentes estão localizados na cidade de Santa Maria. Quanto à renda familiar mensal, grande parcela está na classe C, de 4 a 10 salários mínimos, e o ramo de atividade econômica variou bastante entre os respondentes, mas em sua maioria, de maior quantificação, ficou do ramo da educação. O tópico perguntas específicas, ele foi realizado a partir da pergunta marcas alternativas que induzem a você a escolher um imóvel. Nisso tinha 36 alternativas para que os respondentes pudessem marcar de acordo com
o que eles consideram importante, o que faz eles quererem adquirir aquela unidade habitacional. E nos primeiros locais foram itens relacionados à localização ou ao próprio empreendimento. Quanto a itens de sustentabilidade, o primeiro localizado foi em 13º, que seria do sistema de captação da água da chuva e uso dela para alguma finalidade no condomínio, e em 14º, que é em áreas comuns de edifícios que possui estratégias para reduzir o consumo de energia. Os últimos colocados ficou em 14 respondentes dos 86 que classificaram como importante o edifício possuir selo de certificação, 12 acreditaram que o edifício possui detalhes de fachada, consideram importante, e 10 que possui ponto de recarga de automóvel elétrico. No tópico valoração, foi questionado, marque a posição quanto ao grau de importância em relação à presença desses itens de edificação. De não é importante, número 1, até 5, muito importante, e o 3 é indiferente. E esses tópicos de valoração foram os mesmos colocados nas perguntas específicas. Então, são os 36 mesmos questionamentos. Os gráficos, dá para observar que entre os primeiros colocados, a grande maioria votou como muito importante de escala 5. Conforme vai passando, dá para observar que a grande parte tem maior quantificação em 5. E conforme vai diminuindo a quantificação de marcações daquelas categorias, vai mudando bastante para apenas importante, de maior quantificação, até que fica uma grande parte como indiferente. Fica maiores quantificações também indiferente. Este último aqui, que seria um dos últimos classificados, dá para observar que, quando questionados do edifício possuir selo de certificação em qualidade ambiental, 25 pessoas responderam que era indiferente e 13 que não é importante, assim como ponto para recarga de carro elétrico, que foi a grande parte ou não é importante ou é indiferente, isso condizendo com a quantificação das marcações que teve nas perguntas específicas, que também foram de baixa quantificação. No tópico de precificação, foi questionado em uma escala de porcentagens de valores quanto você pagaria mais por um apartamento que tivesse algum dos itens a seguir, e como opção de marcação tinha não pagaria diferença de valores de 5% a 25%. Foi separado em 3 tópicos. Nesse primeiro tópico seria localização em entorno. Dá para observar que teve grande diferença grande similaridade, quer dizer, entre as marcações, e muitos também entre 5%, 10%, de que pagariam a mais pela questão da localização e do entorno de onde aquele empreendimento está localizado. Quanto à qualidade do empreendimento, foram mistos também, alguns não pagariam a diferença, mas outros também votaram bastante na questão de 5%, 10%, que pagariam essas porcentagens a mais pelo edifício possuir esses itens. Quanto aos itens de sustentabilidade, quando questionados da construtora ser reconhecida no mercado por suas ações ambientais e se pelo empreendimento possuir áreas verdes com vegetação nativa, a maior quantificação de quase 50% foi que não pagariam diferença por o empreendimento possuir essas estratégias. Quando questionados das estratégias de consumo de energia, a maior quantificação foi de que pagariam de 10%, 5%, porém, quanto a estratégias de maior redução do consumo de água, a maior quantificação de marcações foi que não pagariam a diferença. Agora, na análise estatística quantitativa descritiva, ela foi realizada a partir das escalas Likert, que é a de valoração e de precificação.
e foram realizados cálculos para identificar as pontuações médias dessas respostas dos participantes em cada item dos questionários de valoração. Então, foi calculada uma média conforme as respostas de cada item para os 86 respondentes. Foi reunido as respostas desses 86 e visto a média. Ele está com V na frente por uma questão do programa, e da escala de não é importante até muito importante, mas é possível observar que nos primeiros colocados fica o V36, que é relacionado à vizinhança, que é de grande importância, V30, qualidade de construção e acabamentos, e V26, posição do apartamento em relação ao só. Isso seriam as maiores médias para essa questão de valoração, quando visto a opinião dos 36 respondentes. E como menores quantificações, ficou o V22, que é a do edifício possui detalhes de fachada com elemento de vegetação, o ponto de recarga para automóvel elétrico e os elevadores diferenciados para uso social e de serviço, que eles possuíram menor quantificações e marcações. Quanto a análises estatísticas de precificação, que seria não pagaria a diferença do valor, depois 5% a 25%, o não pagaria a diferença ele ficou considerado como 0%. Dos mais colocados nos primeiros que ficaram de maior posicionamento e de importância pelos respondentes, foi que o empreendimento possui materiais de acabamento e construção com qualidade, à vista do apartamento, e também do empreendimento possui estratégias para reduzir o consumo de energia. E como último colocado, ficou da construtora ser reconhecida no mercado por suas ações ambientais sociais. Depois foi feita uma análise com o cálculo das médias das respostas desses participantes. Entretanto, foi feito por participante, foi pega todas as respostas desses 36 itens de valoração e 11 de precificação e analisada a partir de um único participante, depois somado de todos. Na escala de valoração, que era de não é importante 1 a muito importante 5, os valores de média e mediana eles foram próximos a 4, que seria de importante. Então, quer dizer que os participantes consideram importantes os itens estudados a partir das variações observadas entre esses respondentes. E no questionamento de precificação, que foi de 0% do não pagaria diferença 25%, os resultados ficaram próximo a 0, que indica que a maior concentração dos participantes não pagaria nenhuma diferença do valor pelos itens que foram avaliados no estudo. Depois foi feita uma comparação das pontuações do questionário. A partir desses cálculos de média, foi realizado um teste de normalidade, que é para comparar essas pontuações das escalas de valoração e precificação com relação à caracterização dos grupos dos respondentes, para ver se tinha alguma relação as respostas por grupo. Então, foi analisado as respostas de valoração e depois de precificação a partir do grupo de segunda idade, de grau de escolaridade, renda familiar mensal, ramo de atividade econômica e cidade que reside. Para isso, foi adotado um nível de significância de 0,05, que é para fazer uma aplicação do teste de normalidade, que os valores eles deveriam ter um valor a mais que esse. No valoração, eles possuíram 0,33, sendo um nível de significância maior do que o adotado, e o de precificação ficou em 0,021, sendo um nível de significância menor. Com isso, foi adotado, então, uma abordagem paramétrica para comparação das médias de valoração e uma abordagem não paramétrica para comparação dos valores de precificação. Aqui é que mostra as médias, como não ocorreu grande diferença e não teve diferenças estatísticas considerantes entre a caracterização do usuário com as respostas. Aqui foi mostrado, só para visualização, melhor visualização, como ficou parecido os gráficos de valoração quanto à idade, grau, renda familiar e cidade e ramo de atividade econômica.
E no precificação também teve um pouco mais de diferença do que o de valoração, mas dá para observar que 65 anos ou mais, médio completo, classe A e Passo Fundo ficaram com maiores diferenças, mas não foram diferenças tão significantes. Por fim, foi feita uma análise de correlação, que é para analisar essas pontuações médias do questionamento. Os resultados eles variam de -1 negativo a 1 positivo. A análise de correlação da valoração a partir da matriz foi identificado que correlações significativas estaticamente entre os itens dos questionamentos da valoração. No gráfico, numa correlação positiva entre itens, quer dizer quando ele ficou nessa escala mais próximo de 1, então numa coloração mais azul escuro, e também a elipse é um pouco mais achatada. Quanto mais achatada ela estava e mais azul, quer dizer que ela teve uma correlação muito mais positiva do que o restante, por isso essa diferenciação de cor e de tamanho. Nesse sentido, foi possível observar que o questionamento V2, que a construtora é reconhecida por sua postura ambiental e por seus empreendimentos ambientalmente corretos, ela teve grande correlação positiva com a incorporadora construtora no momento de venda informou que o edifício possui plano de gerenciamento, com a incorporadora construtora no momento de venda também informou que o edifício preservou a vegetação nativa e o edifício possui selo de certificação. Então, com isso, dá para observar uma similaridade nas marcações dos respondentes quanto à importância do comportamento da construtora em relação à sustentabilidade e à certificação ambiental. A correlação negativa é quando ela ficou mais escura no laranja, no -1, e mais achatada também. Então, a partir desse gráfico, foi possível observar que o V5, a incorporadora ou construtora, no momento de venda, informou que o apartamento silencioso teve uma correlação negativa, uma correlação fraca, com paisagismo funcional, como hortas e árvores frutíferas e exposição do apartamento. E se for observar, essa correlação foi negativa e eles não estão classificados na mesma categoria como ocorreu na correlação positiva. Na análise de correlação da precificação, todas elas foram positivas, todas elas ficaram na cor azul, umas mais achatadas que outras e mais fortes. E foi possível observar que a correlação mais forte, ela se relaciona-se do P8, que é o empreendimento possui estratégias para captação e aproveitamento das águas da chuva, com o P9, que o empreendimento possui estratégias para reduzir o consumo de energia. Então, foi possível observar que os respondentes eles possuem a mesma opinião para maior consumo de água e maior consumo de energia das reduções. E a correlação mais fraca foi realizada entre o P1, que é o empreendimento está localizado próximo a áreas de lazer, com o P6, o empreendimento possui áreas de lazer comum, como piscinas, academias e salão de festas. Teve correlação positiva, mas foi uma correlação bem mais baixa do que o restante das outras alternativas. E, por fim, da análise de correlação, quando feita uma correlação dos questionamentos de valoração e de precificação, foi possível observar que eles tiveram uma correlação fraca entre as variáveis. Como síntese dos resultados, nos dados qualitativos, foi destacado o interesse dos responsáveis técnicos por atributos de desenvolvimento sustentável, sem o intuito de possuir essa certificação ambiental, e também que a procura pela utilização desses itens ocorre em sua maior parte por parte do empreendedor do que do consumidor. Também, na análise de dados de modo quantitativo descritivo, em que são apresentadas as preferências do consumidor, foi possível notar que dos 36 itens disponíveis, o primeiro colocado de atributos de sustentabilidade ficou localizado em 13º, sendo que foi visto que entre os primeiros colocados de maior quantificação e maior valorização, digamos assim, pelos respondentes seriam de marcações referentes à localização do empreendimento e também do bem-estar do respondente.
Nas análises estatísticas descritivas dessas escalas de valoração por escala Likert, também ficou relacionado a esses elementos de maior prioridade e que possibilitem sensação de satisfação ao respondente. As conclusões, o último capítulo. O objetivo da pesquisa ele foi compreender se os moradores das cidades selecionadas do objeto de estudo valorizam e consideram atributos sustentáveis incorporados em identificações como critérios determinantes para a escolha de um imóvel, e, de acordo com os resultados baseados na amostra da pesquisa dos 84 respondentes, não existe uma correlação forte entre essas duas variáveis, podendo-se afirmar que, então, para o público, né, outros valores acabam sendo mais decisivos no momento de uma escolha de investimento do imóvel do que os citados relacionados à sustentabilidade. Respondendo os questionamentos da pesquisa, quais são os atributos sustentáveis que vêm sendo incorporados em empreendimentos? Foi verificado que as estratégias mais utilizadas são os equipamentos de reaproveitamento da água da chuva, a iluminação artificial por lâmpadas LED, sensores de presença e também paredes ou revestimentos de fachada com controle de ganhos de calor. Qual a opinião dos tomadores de decisão para a adoção de estratégias sustentáveis, os atributos de sustentabilidade mais empregados e também as dificuldades da efetivação dos empreendimentos sustentáveis? Foi verificado que o incentivo para a inserção ocorre mais por parte de empreendedores e que os maiores desafios eles são relacionados ao custo e à procura por fornecedores sustentáveis para a obra. Quais são os itens mais valorizados por habitantes das 4 cidades no momento de escolha de um imóvel? Foi verificado que a área do apartamento, o número de cômodos, a vizinhança e a posição do apartamento em relação ao sol são as características que mais induzem os habitantes no momento da escolha. Qual o grau de valoração dos itens determinantes na escolha de um imóvel? Foi possível observar que a maior valoração ela compreende-se da localização do imóvel a partir do reconhecimento da vizinhança. Qual o nível de precificação concedida aos itens determinantes da escolha de um imóvel habitacional? Foi observado que o empreendimento ele possui materiais de acabamento com qualidade acima do mercado. Isso é considerado um item de maior investimento pelos moradores das cidades analisadas respondentes da pesquisa. E ocorre a correlação entre as variáveis de valoração, entre as variáveis de precificação e entre valoração e precificação. Foi verificado que não ocorre uma correlação forte. Então, em conclusão, os resultados obtidos eles confirmam de uma maneira afirmativa e positiva a pergunta principal da pesquisa, revelando algumas pequenas variações importantes sobre a percepção e uma maior compreensão também do cenário atual de demanda por sustentabilidade de empreendimentos habitacionais. O presente trabalho ele buscou contribuir para o avanço das pesquisas relativas a essa interação da população, dos consumidores com os empreendimentos que possuem atributos sustentáveis em sua composição projetual. Essa contribuição ela foi conquistada por meio da análise quantitativa dos dados a partir dos questionários respondidos. Como limitação da pesquisa, destaca-se que o estudo ele verificou o conhecimento dos moradores de 4 cidades de porte médio do Rio Grande do Sul. E como os resultados obtidos a partir da aplicação das ferramentas, a contribuição dessa pesquisa ela relaciona-se com a maior conscientização do setor da construção civil da importância de implementação desses atributos de desenvolvimento sustentáveis em empreendimentos como itens de valoração, que a percepção dessa importância permite maior incentivo para os empreendedores a adotarem e aplicarem práticas de sustentabilidade no ambiente construídos, também alinhado com a análise de valoração e preferência do consumidor. É isso, muito obrigada.